Olá, sejam bem-vindos ao programa Educação em Movimento, que discute hoje como a violência dentro ou fora das salas de aula pode afetar a vida escolar. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o oficial de reserva da Polícia Militar, o Whindeson Oliveira. Ele é também doutor em educação, portanto, pesquisador da temática. E também o professor Luiz Alberto Gonçalves, que é doutor em educação, professor da FAI-UFMG, e que vem aqui, então, contribuir com as suas observações sobre essa questão da violência na escola. Eu agradeço a sua presença, Whindeson, também a do professor Luiz Alberto. E antes da gente aprofundar nessa discussão, neste tema, nós selecionamos alguns dados de um levantamento feito pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, o Ministério da Educação e a Organização de Estados Interamericanos. Em 2016, essa pesquisa foi publicada. Vamos, então, olhar um pouco para estes dados. Um estudo feito em conjunto pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, o Ministério da Educação e a Organização dos Estados Interamericanos entrevistou 6.700 estudantes de escolas públicas das 7 capitais brasileiras mais violentas no país. No geral, 42% dos alunos afirmam ter sofrido algum tipo de violência. Segundo o levantamento, cyberbullying e roubo ou furto estão entre os tipos de violência mais citados. Quando questionados sobre os locais onde a violência acontece com maior frequência, os entrevistados citaram pátios e salas de aula em igual medida, 25% das respostas para cada um destes itens. O estudo cita ainda que 65% dos estudantes apontam os próprios colegas como autores da violência. Já os professores correspondem a 15% das respostas. Lugar onde mora, cor ou raça e religião foram apontados como os principais motivos para as agressões sofridas, mostrando que fatores externos ao ambiente escolar também afetam a rotina dentro das salas de aula. Bom, professor Wilson, o Whindeson, os números da pesquisa feita apontam aí algumas particularidades, dentre elas a de que a cidade de Belo Horizonte é a segunda capital onde mais ocorre a violência na escola ou a violência escolar. Eu gostaria, então, que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Tá, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar vocês pela iniciativa, Educação em Movimento. Tratar de uma temática de suma importância, considerado um fenômeno complexo e que envolve diferentes atores. Como visto na pesquisa, dentre as capitais pesquisadas, Belo Horizonte aparece como um segundo lugar na pesquisa, dentre as pesquisadas. Um segundo lugar muito desconfortável, não é? Muito desconfortável, embora esteja faltando outras cidades. Mas o que é interessante é que, acompanhando esses dados, eu volto ao ano de 2008 e 2000, vai aparecer praticamente as mesmas movimentações. Ou seja, essa situação está se repetindo. Repetindo, principalmente nas modalidades. O que aparece ali que é interessante é o cyberbullying, que não aparecia, provavelmente, justamente, 2008, 2000 não aparecia. Mas crime contra o patrimônio, contra as pessoas, o furto, a depredação, praticamente a mesma coisa. Relação aluno e aluno, também a mesma coisa. Menor incidência com o professor. Então, quer dizer, nós já estamos em 2018, é considerado 2000, quase 18 anos já se passaram e a gente ainda permanece essas práticas, vamos dizer assim, que vai caracterizar a violência nas escolas. Então, de pronto, a pesquisa já fala, o recorte, a fotografia é a mesma coisa de 18 anos. Luiz, a que se deve, esta recorrência que o Whindeson traz para a gente? Quer dizer, a partir de 2007, 2008, os dados não se alteraram. O que houve para que esses dados permanecessem? Porque, na verdade, a gente sabe que existem inúmeros programas de intervenção para tentar, pelo menos, amenizar as situações de violência na escola. Na realidade, os dados
eles permanecem os mesmos, mas é nesse momento que nós estamos tendo maior visibilidade sobre eles. Quando a gente diz eles são os mesmos, mas isto de uma certa forma estava invisível. Havia uma invisibilidade dessa questão do que estava acontecendo nas escolas, lá, por exemplo, no final do século XX. Né? Evidentemente que nós começamos a estudar essas questões já naquele momento, mas não tinha essa visibilidade. Por exemplo, assim, nós éramos chamados inicialmente para discutir com as escolas, em alguns momentos, como é que essas questões estavam lá. Isso, assim, a universidade era chamada para fazer isso, mas isso era uma coisa que não era tocada. A gente ainda tinha a escola como um certo invólucro, assim, de que ali ela protegia aquelas crianças que estavam lá dentro, os professores, aquelas pessoas que estavam lá. Então, é importante, sim, a gente entender essa visibilidade agora, porque isso está mostrando também uma transformação, de que, pelo menos, isso está tomando uma certa publicidade. Ou seja, o poder público ele tem que vir botar a cara e dizer como é que ele vai lidar com isso. E essa publicização é uma forma de pressão, sim, né, de dizer ao poder público, olha, a situação é esta, não é? Na realidade, essa visibilidade ela só ocorre porque os movimentos, o próprio desconforto que a população civil vai fazendo fez com que essas coisas chegassem a ter essa visibilidade que a gente tem hoje. Né? Sei. Whindersson, a que se deve, não é, essas ocorrências que são caracterizadas como violência na escola, fora da escola, não é, no seu entorno, e que, de alguma maneira, vão repercutir no interior da sala de aula? É interessante a pergunta, Sandra, porque quando você vai lidar com a questão da violência escolar, nós temos que lembrar que é um fenômeno complexo, né, e que envolve diferentes atores. Digo isso por quê? Porque, evidentemente, o que a gente pode trazer e a contribuição que se faz é da leitura que a polícia militar, né, através dos seus policiais, né, diante do serviço que prestam, a leitura que eles fazem, o que reportam. Né? Eu me concentrei em fazer nisso. Por quê? Porque a polícia é chamada para ir à escola. Né? E, ao ser chamada para ir à escola, a versão ou a visão que esse ator tem pode ajudar a esclarecer isso. E para esses policiais, o que é o determinante? Ou seja, quando eles se deparam com as ocorrências e começam, então, a estar no universo, né, da escola, eles vão retratar que eles enxergam que isso vem da tal da desestruturação familiar. Né? Esse seria o dado primeiro, diríamos assim? Na isso? percepção desses policiais. Sim. Né? Que para esses policiais, quando eles observam e deparam com aquela situação, né, os fenômenos que eles apresentam, ele começa então a depurar e vai construindo um certo referencial. Sim. Do que o que provoca a violência é essa desestruturação familiar. Ainda digo mais, a desestruturação familiar, muito na lógica de que nós, ou seja, é criança ou adolescente que não tem um pai presente, ou não tem a mãe, ou vai acionar a mãe não comparece. Não tem as referências. Justamente, que são necessárias, mas essa tradicional, não é? Sim. Né? Pai, mãe, justamente. São as instâncias tradicionais. Não só. Né? Na realidade, por exemplo, a gente teve também, né, nesse mesmo período, uma relação dos contextos onde as escolas estão instaladas. Né? Na realidade, por exemplo, os estudos que foram feitos no final da década de 90 mostrava, por exemplo, a questão do tráfico de droga e a não possibilidade, por exemplo, da não presença, por exemplo, do poder público para segurar, por exemplo, aquela situação. Então, na realidade, não é só a fragilidade das famílias, porque as famílias também não conseguem lutar com o tráfico de drogas, com o mundo do crime, por exemplo, que estava envolvendo essas escolas naquele momento. Então, essa talvez tenha sido uma das questões que a gente não conseguiu resolver até hoje. Né? Quando eu vejo, por exemplo, os resultados hoje que tem no Rio de Janeiro, com toda aquela história maravilhosa sim. que criaram, aquela polícia pacificadora, ela não resolveu o problema, percebe? E a gente ficou acreditando de que você teria interferido naqueles contextos. O pior, não interferiu nos contextos, inclusive as crianças estão morrendo dentro da escola. Quer dizer, a escola, de alguma maneira, ela está refém do tráfico de drogas. Esta foi uma leitura. Pois essa foi uma das Mas leituras. essa é uma leitura que me parece bastante apropriada, não é, Luiz? Não, com certeza. Para a gente entender esse cenário de violência na escola, né? De uma violência que ocorre fora da escola, mas que acaba repercutindo dentro da escola. E como é que a polícia, né? Como é que ela pensa esta situação, Whindersson? Porque ela é muito grave, não é? Bom, quando você vai observar a dinâmica dessas ofertas, né, dentro do portfólio de serviço da Polícia Militar, né, do qual tem o policiamento escolar, e que foi isso o objeto dessa pesquisa, você
a proposta foi reconstruir essa chegada da polícia na escola, você vê esse movimento, né, em boa medida, muito pautado na questão do tráfico de drogas, né? Principalmente na década de 90, quando você começa a ter ali descortinado a questão do crime organizado, né? E quando você tem dentro do crime organizado a questão do tráfico de drogas, né? Como uma das facetas presentes. Então, aí você vê esse acompanhamento da própria instituição em fazer tentar, né, fazer esse controle, onde o crime organizado poderia estar por meio, por exemplo, do tráfico de drogas. E não vamos encontrar que a escola é um alvo potencial, né, para o consumo de tráfico de drogas. Por que a escola é este alvo potencial? Não saia daí, a gente volta já falando, não é, sobre este assunto.